Então, tem uma coisa incrível que eu lembrei agora. Eu fiz uma live na semana retrasada com a advogada da Elise nas causas cíveis, a Juliana Fincati Santoro. E aí, a Juliana, ela defende a Elise não só como advogada, mas ela defende como mulher também. Ela diz: olha, ela vivia um relacionamento muito abusivo. Ele nunca bateu nela, mas era um abuso psicológico muito Não, grande. minha mulher assistiu a minissérie e veio comentar essas coisas comigo. Sim, Eu falei: "O que você tá querendo dizer? sim. Tu Que sabe. você vai me esquartejar um dia se eu discutir contigo? Eu não tô entendendo". Ela falou: "Não, só tô falando e tal". Mas aí nessa conversa com ela, a Juliana, ela defende a Elise como mulher Entendi. para mostrar os motivos que fizeram o desespero, o desequilíbrio emocional, como ela ficou desprovida de altruísmo, de sentimentos básicos para tomar essa decisão de matar o marido. Aí eu ficava, como eu estava entrevistando ela, eu ficava colocando muito contraponto, assim, mas isso e aquilo, para provocar ela. Depois que a live acabou, eu recebi 8 mensagens, só nesse dia, eu recebi 8 mensagens pelo Instagram de mulheres, tipo assim: olha, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu acho que algumas vezes você faz comentários equivocados sobre a Elise Matsunaga, como por exemplo, por que não se separou? Por que não terminou o relacionamento? Eram mulheres que simplesmente estão pensando em matar o marido. Você Caramba! acredita? Uma delas eu quase não dormi, porque a gente ficou conversando até 3 da manhã. Ficava, eu entendo a Elise, porque eu tento matar o meu marido. Tinha alguma dessas que chamava Marielle ou não, dessas mulheres? Não, só pra saber, né, que eu Não, não tinha. quero dormir tranquilo. Tinha uma, Vilela, que eu fiquei assim, bem chocado, que eu perguntei, mas por que você quer matar o seu marido? Aí ela falou: olha, 16 dentes que tenho na boca não são meus. Ele quebrou meus dentes, eu tive que mandar refazer. O O quê? nariz que eu tenho não é meu, o outro cirurgião plástico refez, porque ele quebrou meu nariz. Caramba! O que aconteceu? Esse marido espancava ela todas as vezes que ele bebia. Aí depois ele bebia até cair na cama, eles tinham uma arma em casa, ela pegava a arma e apontava pra ele. Só que aí o que acontecia? Ela pensava nos filhos. Claro. Cara, eu pensava, eu vou matar o pai dos meus filhos. Aí não, ela desistia. Aí noutra semana de novo, ele espancava ela, ela pegava a arma. Aí ela conta que ela passou a tirar a munição e ficava dando tiro a seco. Que é com o disparo a seco, ela ficava com a sensação Tá de que bom. estava matando o marido. E não foi só essa, não. Eu já contabilizei 21 mulheres. Uma tentou atropelar o marido, porque elas vivem com relacionamento, vivem em relacionamento abusivo. Aí vem aquela pergunta: por que tu não te separa? É, então. Por que tu não te separa? Todas elas respondem, os psicólogos que tratam essas mulheres respondem, inclusive elas já me disseram que esse tipo de pergunta nem se faz. Tá. Isso tem até aqui no livro já na Elise, como eu já estava pesquisando, tem uma mulher que era muito abusada pelo marido também, o marido ameaçava ela. A resposta é muito simples. O relacionamento abusivo, que não necessariamente envolve violência, por exemplo, o Marcos nunca bateu na Elise. Nunca deu. Ele deu um tapa na Elise, mas quando ele deu o tapa foi na noite que ele morreu. Tá. Mas ao longo do casamento ele nunca bateu nela. Mas às vezes é pior do que um tapa, as palavras que Claro. machucam. Então, assim, A e a humilhação, né? humilhação, exatamente. A resposta é porque não se separam. A mulher que é vítima de abuso, Vilela, elas têm a autoestima tão baixa, mas tão baixa, que elas não conseguem nem reagir. É difícil porque é difícil você arrumar as malas e sair de casa quando você tem criança, por exemplo. É. A Elise vivia num relacionamento completamente dependente financeiramente, emocionalmente. Então, assim, a gente se faz essa pergunta por que não separa, mas a gente sempre se faz essa pergunta sob a nossa ótica. É. Porque você fala, por que não separa? Você se põe no lugar dela, não, eu iria. Você pensa até para onde você iria, o que você iria fazer. É, vou pra minha mãe, vou na casa de um amigo. Como é que ela vai voltar para É, casa da mãe se a mãe foi negligente com ela quando exatamente. o padrasto a estuprou? É difícil isso. É muito difícil você se colocar no lugar da pessoa e perguntar por que você não se separa. Por exemplo, o pai da Elise, o pai biológico, era um homem extremamente violento.
extremamente violento, assim, de dar murros na cara da mãe dela, na frente dela. Caramba. Aí ele se separou da mãe da Elise e se casou com uma outra mulher chamada Terezinha. A história está completa aqui no livro. Tá. A Terezinha, ela conta que nos primeiros meses era assim uma lua de mel, ela vivia um mar de rosas. Só que aí depois ele começou a beber, ele se transformou numa outra pessoa que era aquela pessoa que ele tinha sido com o pai da Elise, um homem. Esse sim era violento, batia. E no dia que ela resolveu, a gota d'água, ela estava amamentando uma bebezinha deles. E ele queria transar com ela. Ela disse: Não, tô amamentando. Como não? Ele deu um tapa na cara Nossa. da mulher, com a mulher amamentando. Ela disse: Não, agora é a hora de eu ir embora. Apesar de eu não ter pra onde ir, tipo, eu vou sair daqui pela minha filha. Quando ela começou a arrumar as coisas, sabe o que ele fez? Ele trancou, eles moravam numa casa de madeira. Ele saiu, trancou a casa toda pelo lado de fora, encharcou com gasolina e, pela uma fresta, acendeu um palito de fósforo e falou: Olha, se você for embora, eu vou tocar fogo na casa e você vai morrer carbonizado aí Meu dentro. Deus do céu, cara. Então, tu pensa o seguinte: olha no que ela condiciona ela sair desse casamento: É. a morte. A morte. Então não é fácil assim. Sair de um relacionamento abusivo não é abrir a porta, tchau, beijo, me Começa uma liga. vida nova. Não, cara, é muita sequela. Caramba. É muita sequela. Até você descobrir. E elas contam que começa. O abuso nunca é. O abuso é uma escalada. Não é uma coisa. Sabe o alcoolismo? Você não começa a beber e se torna um alcoólatra. Você vai Não cada bebe vez 10 mais e garrafas mais. na primeira vez. Sim, É. sim, exatamente. E elas contam isso assim. Então, aí, a partir daí, inclusive, eu parei de fazer essa pergunta. Por que você não sai do relacionamento? Não. Medo, impotência, Autoestima, cara, uma autoestima. pessoa com autoestima baixa, ela é incapaz de ir ali na esquina. Ela é incapaz de passar a escova no cabelo na frente do espelho. A mulher é incapaz de Caramba. passar um batom. Com autoestima baixa, ela, cara, é uma coisa. A Elise, eu vou só te dar um exemplo. A Elise, ela era prostituta. Ela conheceu o Marcos na prostituição, Lá no sul ou aqui? aqui em São Paulo. Mas ela nasceu Ela, em Paraná, ela nasceu em Chopinzinho, no Paraná. que inclusive é do lado da cidade onde minha mulher nasceu, que é Coronel Vivida. Eu Tá fui bem? lá em Coronel Vivida. Então, cara, É, olha só, olha, rapaz. pode ser for ambiental, tá? É. Então ela nasceu lá e ela trabalhava aqui de A prostituta? trajetória dela é assim, ela depois que ela foi estuprada pelo padrasto e negligenciada pela mãe, ela foi na casa de uma tia, Que idade era isso? 15 anos. 15 anos. Ela foi na casa de uma tia, pediu pra mãe, a mãe mandou ela pra casa da avó. Olha, vai pra casa da avó porque pra eu viver meu romance em paz. Mandou pra casa da avó. Em vez dela ir pra casa da avó, ela foi na casa da madrinha, pediu R$ 50, dizendo que era a mãe que precisava de R$ 50, fez uma mochila e começou a vagar pelas estradas do sul por 35 dias. Caramba. Para ela sobreviver, que os R$ 50 acabaram rapidamente, ela começou a se prostituir. Eu vou dizer supostamente, porque apesar de eu ter construído uma narrativa bem completa sobre esse pedaço da vida dela em que ela se prostituiu aos 15 anos, é o único trecho do livro em que ela contestou. Ah, é? A Elise contestou, ela leu o livro, disse que gostou, mas esse trecho que ela se prostitui aos 15 anos, ela contesta. Eu já digo no livro que ela contesta, mas eu mantive a narrativa porque ela foi confirmada por muitas pessoas. Tá. Aí ela se prostituía com caminhoneiros durante esse tempo aí, só que ela foi resgatada por uma operação da Polícia Rodoviária Federal de combate à prostituição infantil e juvenil nas estradas, porque era no caminho ali do Porto de Paranaguá e era um reduto de prostituição, porque era muito caminhoneiro, Sim. enfim. Aí ela é levada para o conselho tutelar, eu entrevistei o conselheiro tutelar que resgatou ela, eles levam ela de volta para Chopinzinho, ela estava a mais de 300 quilômetros de casa. Aí ela é levada para Chopinzinho de volta, entregue para a mãe manda para a avó, e aí então ela, dos 15 aos 18, ela resolve estudar, já com a ideia de se livrar da família, de sair de Chopinzinho para sempre, e vai para Curitiba. Em Curitiba, ela conhece uma cafetina, ela se forma em técnica em enfermagem. No hospital onde ela trabalhava, que é um hospital super conhecido, um hospital privado, ela conheceu uma enfermeira que se prostituía.
E ela tinha uma vida, assim, muito boa graças à prostituição conciliada lá com o trabalho de técnica em enfermagem. Então é ali que ela entra nesse ramo definitivo da prostituição, ali ela se profissionaliza. Aí ela se envolve com um traficante ali em Curitiba, o traficante é, é, tipo, ela começa a correr riscos, porque um policial que era cliente dela também fala que ele era de uma facção rival que estava atrás dele, não sei o quê. Aí ela foge para São Paulo.